Boa noite, nós estamos iniciando mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. Eu sou o professor Eduardo Faria e eu te faço companhia nessa noite de quarta-feira. O programa De Volta para Casa é o primeiro programa da TV brasileira focado em contar a história daqueles irmãos e irmãs que caminharam distante do rebanho da Santa Igreja, mas um dia receberam o toque da graça de Deus e decidiram retornar para casa. Hoje nós vamos iniciar o nosso programa conversando sobre um tema muito importante. Eu tenho certeza que você talvez não tenha ouvido falar desse tema, mas você com certeza sabe do que se trata. Nós vamos falar hoje sobre os deuterocanônicos. Eduardo, que palavrão é esse? Palavrão, palavra grande, tá? Os deuterocanônicos. Talvez você não esteja familiarizado com essa palavra, né? Deuterocanônicos. Mas você sabe de uma coisa, que a Bíblia Católica tem mais livros que a Bíblia evangélica. E vocês me mandam mensagens: Eduardo, por que a Bíblia Católica tem mais livros que a Bíblia evangélica? Foi a Igreja Católica que colocou mais livros na Bíblia? Foi a Igreja Evangélica que retirou livros da Bíblia? E é sobre isso que nós vamos conversar no primeiro bloco do programa De Volta para Casa dessa noite. E esses livros a mais na Bíblia Católica ou a menos na Bíblia Evangélica são justamente os livros que são chamados de deuterocanônicos. Primeiro, vamos entender essa palavra, deuterocanônicos. Deutero significa segundo, canônico, o próprio nome já diz, é aquilo que tem a ver com o cânon. Então, deuterocanônico são os livros que fazem parte de um segundo cânon do Antigo Testamento. Nós, católicos, chamamos esses livros, né? Quais são esses livros? São 7. Primeiro Macabeus, segundo Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Judite, Tobias e Baruque. São esses 7 livros que nós chamamos de deuterocanônicos e os evangélicos chamam de apócrifos. Nós não cremos em absoluto que esses livros são apócrifos, mas nós cremos que eles são, sim, pertencentes ao segundo cânon do Antigo Testamento. E esse tema é importante por uma razão muito simples. Se alguém tirou livro da Bíblia, isso é grave, porque você está pegando palavra de Deus e dizendo que não é palavra de Deus. Agora, se alguém acrescentou livros na Bíblia, isso também é grave, porque estão pegando uma coisa que não é palavra de Deus e dizendo que é palavra de Deus. E nós precisamos então entender o que aconteceu nessa história. Eu sou católico, você deve saber qual que é a minha opinião sobre isso, mas eu quero, nesse tempo que nós temos juntos, explicar o porquê da minha compreensão nesse sentido. Naturalmente, eu sei, afirmo que não foi a Igreja Católica que adicionou livros na Bíblia, mas infelizmente os nossos irmãos separados, naquele movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante, retiraram esses livros da Bíblia. Isso se deu logo quando Martinho Lutero fez a tradução da Bíblia para o alemão, e ele pegou esses 7 livros que eu acabei de mencionar para você e colocou num anexo no final da Bíblia e disse sobre esses livros que são livros bons, porém não são inspirados. Sabe qual que é o grande problema com essa afirmação?
Recentemente, aqui no De Volta para Casa, nós tivemos um programa no qual eu falei sobre o Sola Escritura. E você deve se lembrar que eu falei sobre a formação do cânon do Novo Testamento, que a Santa Igreja recebeu autoridade de Deus para dizer o que deve estar na Bíblia, o que não deve estar na Bíblia. Essa formação do Novo Testamento alcançou uma forma mais ou menos completa em fins do século IV, início do século V, e a mesma igreja que disse que 2 João é bíblico, que 3 João é bíblico, que Apocalipse é bíblico, que a carta de Judas é bíblica, foi essa mesma igreja que disse que 1 Macabeus é bíblico, 2 Macabeus é bíblico, Tobias, Judite, Baruque, etc, etc, etc. Agora, uma coisa que saltou aos meus olhos quando eu comecei a estudar esse tema, foi perceber uma coisa que eu não sabia antes de me tornar católico, que é o seguinte: o Novo Testamento, escrito pelos apóstolos, você sabe disso, o Novo Testamento foi escrito ou pelos apóstolos, ou por discípulos diretos dos apóstolos, pessoas com a autoridade dos apóstolos. Por exemplo, João era apóstolo, Pedro era apóstolo, Marcos, que escreveu o terceiro evangelho, o segundo evangelho, era discípulo de Pedro. Lucas, que escreveu o terceiro evangelho, era discípulo de Paulo. Pois muito bem, no Novo Testamento, nós vemos abundantemente citações dos deuterocanônicos. Citações dos deuterocanônicos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, para que vocês entendam a importância disso. Se você olha para o livro de Sabedoria, capítulo 3, versículo 8, você vê: os santos julgarão o mundo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, diz que os santos julgarão o mundo. A Sabedoria, capítulo 6, versículo 3, diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Romanos, capítulo 13, versículo 1, cita esse versículo dizendo que toda a autoridade foi instituída por Deus. A Sabedoria, capítulo 13, versículo 5, nos diz que os atributos de Deus são reconhecidos na natureza criada. Romanos, capítulo 1, versículo 20, nos diz que os atributos de Deus são reconhecidos na natureza criada. E eu poderia ficar aqui horas e horas citando para você as centenas de vezes em que os autores do Novo Testamento citam nas suas cartas os livros deuterocanônicos, que nós aceitamos como bíblicos, mas a gente não tem tempo para isso. Por ora, basta dizer o seguinte: os apóstolos consideravam esses livros que eu acabei de citar para vocês, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, Tobias, como escritura sagrada. Os apóstolos instituídos por Jesus consideravam esses livros como escritura sagrada, de modo que, não fomos nós que acrescentamos livros nas escrituras, mas alguém retirou deliberadamente 7 livros da Bíblia Sagrada. Então, eu espero ter resolvido a sua dúvida sobre esse assunto. Vocês me perguntaram muito sobre isso. Eu fiz essa breve catequese para que vocês fiquem tranquilos sobre o fato de que, se a sua Bíblia tem 73 livros, ela está completíssima, completíssima. Se você tem uma Bíblia aí com 66 livros,
ela é boa também, mas faltam alguns. Tá? Não vá embora, porque no próximo bloco nós vamos conversar com o Ronaldo César Alves. O Ronaldo tem uma história muito bonita de conversão e ele vai contar para nós como que ele caminhou distante da Santa Igreja, mas um dia o Senhor decidiu trazê-lo de volta para casa. Aguardo você no próximo bloco, aqui na TV Evangelizar. Estamos iniciando o segundo bloco do programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar. E como você já sabe, esse é o bloco no qual nós conversamos com aqueles irmãos e irmãs que estavam distantes do rebanho do Senhor, mas retornaram para casa. E nessa noite eu tenho a presença de um convidado muito especial, que é o Ronaldo César Alves. O Ronaldo tem 35 anos, é natural de Ivaiporã, no Paraná, atualmente mora aqui em Curitiba, a mesma cidade da sede da TV Evangelizar, e ele vai contar para nós como que foi esse retorno dele para a Santa Igreja, e uma característica interessante sobre a jornada de fé desse irmão é que ele não necessariamente se tornou um irmão separado, mas ele se tornou, sabe aquele católico de IBGE? Aquele que se diz católico quando é pesquisado, mas não tem compromisso com a fé? E daí ele teve um retorno muito bonito e impactante para a Santa Igreja, e eu quero que vocês conheçam a história do nosso irmão Ronaldo Alves. Ronaldo, por favor, seja muito bem-vindo, boa noite, obrigado pela sua presença aqui conosco. Pode se sentar, Ronaldo. Muito obrigado, tá, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar conosco. Ronaldo, eu quero começar a nossa conversa perguntando para você como que foi a sua criação religiosa. Você nasceu num lar fervoroso, religioso ou nominal? Como que foi? Qual que era a religião do lar onde você cresceu? Graças a Deus, a minha criação foi católica. Os meus pais sempre me levaram para a igreja católica. Eu fiz primeira comunhão, fiz crisma, tudo conforme manda a Santa Igreja. Uhum. Aí o tempo passou, aos meus 18 anos eu acabei casando, modo de falar, eu se amaziei com a minha esposa, que era protestante. Uhum. E peguei e fiquei desviado da igreja dos meus 18 anos até o ano passado, onde tudo aconteceu. Você era católico, ela protestante, houve conflitos de religião no lar ou vocês lidavam bem com isso, cada um no seu lado? Como eu era desviado da igreja, eu não seguia, eu era, que nem você me mencionou, um católico de IBGE. Ah, sim. Então a gente aceitava tudo, né? Uhum. E no decorrer de todo esse tempo que eu fiquei afastado da igreja, a gente ouvia muitas calúnias da igreja católica, respeito de Maria, confissões. E a gente, como a gente está nesse mundo sem conhecimento, a gente aceita. Uhum. E eu acabei pegando como verdade essas coisas. E vivi uma vida de pecado, né? Desregrado, assim. Vivia por todo esse tempo sem o sacramento do matrimônio, em pecado mortal. Uhum. E meu processo foi esse até hoje. Então você estava afastado da Santa Igreja e ouvindo calúnias sobre a igreja. Sim. Por exemplo, que tipo de calúnia você ouvia? Por que você vai confessar para um homem? Essa é clássica, né? Você não pode se confessar em tuas orações direto a Deus? Uhum. Não necessariamente que isso está errado, mas Deus instituiu o sacerdote para essa missão, né? Sim, isso foi sem confiado a ele. Intercessão de Maria, julgam que a gente coloca Maria na frente de Deus, uhum. né? Idolatria, e essas coisas... E você diria que, de alguma forma, essas calúnias dominaram o seu pensamento em algum momento? Eu
acabei meio que acreditando nessas coisas, né? Porque são citados muitos versículos da Bíblia que falam sobre esses assuntos e mostra pra gente assim, e a gente, né, sem conhecimento, acaba aceitando, pegando para si. Versículos isolados, mal interpretados, a gente acaba, faz... Sem analisar contexto, né? Sim. A gente acaba aceitando. E... Interessante isso que você está falando, Ronaldo, porque quando eu tinha 16 anos de idade, eu ainda era católico nominal também, era batizado na igreja católica, mas não era praticante. E uma pessoa mostrou para mim, Êxodo 20, não farás imagem de escultura. Aquilo para mim foi impactante. Eu falei, se diz não farás imagem de escultura, e a Santa Igreja, na época eu não chamava de Santa Igreja, né? A Igreja Católica tem imagem de escultura, ela é naturalmente antibíblica. Só que a pessoa que me mostrou esse versículo esqueceu de me mostrar 5 capítulos depois, Êxodo 25. Farás para ti 2 querubins de ouro e colocará na tampa da arca da aliança. Ora, é para fazer ou não é para fazer? O mesmo Deus que falou para não fazer imagem, mandou fazer imagem. Aí a gente entende, a questão não é imagem, Sim. A questão é idolatria. É tomar aquela imagem como um Deus. Ok, então você vivia essa vida de um católico de IBGE, as pessoas falam do mal da Santa Igreja. Qual foi a primeira faísca que te motivou a buscar a fé católica novamente, a estudar novamente sobre o que a Santa Igreja ensina? Isso se deu através de uma igreja protestante, que a minha esposa começou a frequentar, a minha sogra acabou pegando Covid, e a minha esposa começou a frequentar uma certa denominação, e fez um propósito que se a sua mãe se salvasse do leito da UTI, ela ia se batizar nessa igreja. E eu comecei a seguir com ela, né, nessa religião. E dentro dessa religião, eu como um católico, que tinha a missa como a minha experiência, assim, né? E uma igreja pentecostal, igual, no caso, essa igreja é a Assembleia, eu vi algumas coisas lá dentro que eu não estava acostumado, que eu achava meio estranhas, assim, para mim, né? E não sei se todas as igrejas eram assim, mas relatando sobre isso, eu via pessoas, tipo, girando, o culto meio desordenado, bagunça, revelações meio duvidosas, que isso me gerou muita curiosidade de saber se realmente era isso mesmo. Como duvidosas? Que tipo de revelação você viu lá? Teve uma revelação lá que me impactou bastante, que ela falou de uma pessoa que... A pastora falou de uma pessoa que estava na Assembleia ali, que estava duvidando da palavra dela, que se ela continuasse duvidando da palavra dela, Deus ia colocar uma doença no rim daquela pessoa. Meu Deus. E ia recolher aquela pessoa. Meu Deus. Aí isso para mim foi algo, eu falei, meu Deus, será que Deus age dessa forma? Né? E isso me instigou, me inspirou a estudar a fé que eu fui criada. E todos aqueles que talvez tivessem alguma dúvida ali, fica com medo, né? Sim, o medo toma conta, né? Entendi. Então você começou a acompanhar a sua esposa na igreja evangélica, viu uma série de coisas que você mesmo percebeu, peraí, isso daqui não está correto, aí isso te acendeu o desejo de voltar a estudar a Santa Igreja? Sim. Eu li alguns livros, Scott Hahn, no caso, até vi você entrevistar ele há um tempo. Sim, ele esteve presente aqui conosco no De Volta para Casa. Uma pessoa que converte milhares de pessoas, né, para a Santa Igreja novamente. Eu via muito Padre Paulo Ricardo, algumas coisas que eu via naquela igreja, eu ia lá na Resposta Católica do Padre Paulo e, né, ficava claro sobre todos os assuntos que eu pesquisava. Eu estudei o catecismo, Bíblia, e eu tive uma convicção, uma certeza profunda, assim, que a fé católica era a igreja que Jesus deixou para toda a humanidade seguir. Perfeito. E eu tive a plena certeza sobre isso. Por meio desses estudos, brotou dentro de você novamente essa convicção de que a igreja que o Senhor Jesus instituiu é a Santa Igreja Católica. E é interessante porque você foi batizado na infância, né, na Santa Igreja. Ou seja, aquela graça que foi infundida em você na infância, brotou novamente, depois que você já estava com 30 e poucos anos
de idade. Então essa foi a primeira faísca e você começou a estudar, só que você não era casado, né? Você não tinha o sacramento do matrimônio, né? Como você disse. E aí como que foi isso uma vez que você começou a frequentar a Igreja Católica, frequentar missas, você ficou com vontade de comungar, mas tinha que se casar. Como que foi isso? Então, através dessa conversão, dessa certeza da fé, Deus colocou no meu coração que eu precisava casar. Eu ia para as missas e chegava na hora da comunhão, eu me emocionava muito com aquela vontade de comungar e eu não poderia, né? Uhum. E daí que me brotou essa vontade de casar, de receber o matrimônio, né? E eu propus para minha esposa se ela aceitaria casar, né? Você pediu sua esposa em casamento? Isso, depois de boa. 17 anos, né? Acredito que ela ficou feliz, tá? Sim, sim. E um fato curioso que ela, sendo protestante, e ela estava indo nessa igreja, ela aceitou. Ela falou, não, eu aceito, mas desde que seja só o casamento. Eu não vou me tornar católica. E assim se deu. A gente foi, naquela mesma semana, a gente foi na igreja, se informar o que era necessário, e a gente viu que a Igreja Católica aceitava o casamento, desde que minha esposa fosse batizada na Trindade. E o casamento misto, né? E daí, naquela semana, a gente já correu atrás dos documentos, já marcamos a data. A única pendência era a certidão de batismo dela. Da outra igreja, que ela frequentava. Que ela frequentava. Aí vocês foram lá buscar, o que aconteceu? Isso, aí esse dia que foi a virada de chave da minha conversão. Eu lembro que foi dia 15 de agosto de 2021, Olha. o dia que a igreja comemora a Assunção de Nossa Senhora aos Céus, da Virgem Maria. É mesmo. E eu participei da missa de manhã e 8 horas da noite eu fui para o culto acompanhar ela, que ela pediu para mim ir com ela para, né, o dia que ela ia pegar a certidão de batismo. E nesse dia que aconteceu, o culto começou daquela mesma forma que eu julgava desordenado, né? E essa igreja trabalha com muita revelação. Acabou o culto, ela começou a fazer revelação nas pessoas. Ela veio atrás de mim, revelou uma pessoa em relação a drogas e chegou do meu lado, colocou a mão no meu ombro e falou assim, filho, Deus se agrada muito com o teu coração, você tem um coração muito bom e eu te vejo você pregando naquele altar ali. Eu, sentado, peguei e falei, amém, né? Pensei comigo, amém, assim seja. Terminando essa revelação, ela foi para minha esposa. E com a minha esposa, ela falou assim, eu vejo uma festa muito bonita. Eu vejo você casando numa igreja católica. E você estava com medo de me contar. Olha. E eu quero te dizer que você vai ter a bênção do sacerdote e eu vou te dar a minha bênção também. Ela usou esse termo, sacerdote? Sim. E você vai receber a minha bênção também. Até aí, tranquilo. Após isso, ela falou para minha esposa assim, eu só te peço que você não faça 3 coisas. Que você não professe o creio, não reze a Ave Maria e não faça sinal da cruz, porque isso atrai maldição. Como? Fazer o sinal da cruz atrai maldição. Maldição. O sinal da cruz que remete à nossa salvação. A nossa salvação. E quando ela falou essas palavras, ela estava com a minha mão e da minha esposa junto assim, segurando, né? E isso bateu direto no meu peito. É o que a igreja professa, é o que a minha família me ensinou desde criança. E eu fiquei bastante atribulado, assim, né, pelo que ela falou. No momento eu pensei em tirar minha mão da mão dela e pedir desculpa e sair daquele local. Mas eu resisti, não fiz isso, eu segurei e fiquei, né? E daí ela saiu da gente e foi para outras pessoas. Naquele momento, aquele mesmo Espírito que revelou isso para ela, eu clamei e pedi para que retornasse e me falasse, por que não pode fazer isso? Por que não pode rezar a Ave Maria, né? Sinal da cruz. Resumindo, naquele momento não aconteceu nada. A gente terminou o culto, a gente pegou e foi embora. E quando chegou em casa, eu, bem atribulado, assim, bem, né? Ela me jogou aquele balde de água fria na fé que para mim é uma revelação divina que aconteceu com ela, né? Eu pensei comigo, né? E cheguei em casa e pedi para Deus. Eu falo, olha, eu preciso de um sinal, porque eu estou muito agora com a minha fé abalada. A certeza que eu tinha, ela foi e
me fala tudo ao contrário, né? Porque a pastora traz uma revelação correta, né? Você vai se casar na igreja católica e depois fala uma coisa errada, né? Não pode fazer o sinal da cruz. Te confundiu. Sim, me confundiu. Eu fiquei bem dividido, né? Eu entendi que era uma revelação de Deus isso, né? E eu falei para minha esposa, olha, eu preciso de um sinal, senão amanhã eu vou na minha paróquia falar com o meu pároco lá e vou falar para ele, ó, ela revelou isso, por que ela fez isso? Eu ia meio que confrontar eles, na verdade. E ela falou assim, não, peça um sinal para Deus que Ele vai te avisar, que Ele vai te dar esse sinal. Aí eu deitei ali atribulado, ali, meio com um monte de ponto de interrogação na cabeça, e todo mundo dormiu da casa. Quando foi 1h20 da manhã, do dia 15 de agosto... Ou seja, você não conseguiu dormir? Não, eu não dormi. Eu fiquei sem dormir aquela noite ali, praticamente. 1h20 da manhã, do nada, eu vendo um vídeo qualquer no YouTube, meu coração começou a bater. Começou a bater, eu vi que algo mudou interiormente e já começou a brotar um sentimento de alegria, um sentimento bom, assim, mas muito forte no meu peito. Eu comecei a chorar. Neste momento, veio no meu interior me revelando assim, falando assim, filho, Satanás se usou daquela pastora para falar aquilo para tua esposa, mas foi Satanás que se usou dela, não se preocupe. E quando me revelou isso na minha cabeça, aquelas emoções que já estavam fortes, mas triplicaram, assim, eu não me contia. Eu chorava, aquelas emoções muito fortes. Meu filho pequeno, que estava no mesmo quarto com a gente, ele acordou. Ele falou, pai, o que está acontecendo, pai? Por que você está chorando? Eu falei, não, filho, não se preocupe, não é choro de tristeza, é de alegria. Ou seja, você teve uma resposta de Deus para algo divino mesmo. Aquele momento... Só quem passa por esse tipo de experiência sabe, né? É um sentimento que você não consegue mensurar, é muito bom. E nesse momento eu vi que ele estava se assustando, minha esposa acordou, viu tudo que aconteceu, eu peguei e fui na sala. A sala escura, e quando eu me dei por mim, eu já estava prostrado de joelho. E a primeira oração que saiu da minha boca foi a Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Mas foi o que a pastora falou para não rezar. Para não rezar. E o que aconteceu quando você falou Ave Maria? Quando eu falei, a primeira palavra saiu da minha boca, o meu corpo se arrepiou inteiro. Mas se arrepiou do modo que aquelas emoções que já estavam muito fervorosas, aumentaram ainda mais. E naquele momento já veio me revelando que eu não precisava nem falar com o sacerdote, que eu já sabia da verdade. E após isso começou a brotar um sentimento de muita gratidão no meu peito, muita alegria demais, assim. Eu lembro que eu fui no quarto do meu filho maior, ele estava dormindo, acordei ele, falei para ele, filho, tudo que o pai falar para você em relação à religião, à igreja, você escute o que o pai está falando. Quantos anos que ele tem? Ele tem 14 anos. E você nunca tinha dito isso para ele? Não. Ele acordou, vendo eu em prantos ali, chorando, ele acordou assustado, eu falei isso para ele, porque às vezes as heresias entram na cabeça das pessoas, as pessoas pegam aquilo para si como verdade e professam aquilo, né? Como depois... você disse no início desse bloco, você ouviu um monte de calúnia sobre a Santa Igreja e sem estudo você acaba acreditando, né? Sem estudo, que eu digo, estudar a Bíblia, estudar o catecismo, sem se dedicar àquilo que a Santa Igreja ensina, né? Sim. O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Diz o profeta. Bem. E passando esse evento, eu fui liberto de um monte de pecados, um monte de inclinações que eu tinha. Minha vida mudou da água para o vinho, assim. Você teve uma experiência mesmo de transformação. Ronaldo, qual que é o nome da sua esposa? Priscila. Priscila. Porque você menciona muito a sua esposa aqui na sua jornada de conversão. Eu quero tê-la aqui conosco em um dos nossos programas de Volta para Casa para conhecer a história dela também. Você traz ela aqui para a gente? Sim, com certeza. Então tá bom, porque eu quero conhecer também a história da Priscila. Ronaldo, não vá embora, porque no próximo bloco eu ainda quero te fazer algumas perguntas. A sua história de conversão, de fato, é muito impactante e é diferente de muitas histórias que nós ouvimos nesse programa, porque a maioria das histórias são de pessoas
que eram evangélicas e se tornaram católicas. E a sua história é de um católico morno, Sim. um católico não praticante que hoje é apaixonado pela Santa Igreja. Então não sai daí, porque no próximo bloco eu quero ouvir um pouquinho mais da sua história e eu vou responder perguntas da nossa audiência e eu conto com a sua ajuda para responder essas perguntas também. E você também não saia daí, porque no próximo bloco estaremos juntos para responder as perguntas que vocês tem enviado aqui para o programa De Volta para Casa. Até já! De volta para casa hoje, conversa com o Ronaldo Alves. O Ronaldo, que era um católico não praticante e teve uma experiência de conversão à Santa Igreja muito bonita. Esse é o terceiro bloco do programa De Volta para Casa e nós vamos continuar conhecendo um pouquinho mais dessa história tão inspiradora do nosso irmão Ronaldo César Alves e nós também vamos responder perguntas que vocês têm enviado para nós. Ronaldo, no segundo bloco, você contou para nós como que você foi despertado para a Santa Igreja e como que você foi tocado por Deus, rezou uma Ave Maria na sala da sua casa e depois disso você voltou para a Santa Igreja Católica e você teve que se confessar para poder comungar. Você já tinha feito a primeira comunhão na infância, né? Mas depois de anos sem comungar, você queria voltar a participar plenamente da igreja. Como que foi isso? Sim. Após todo esse evento, além da confissão, eu lembro que a gente tinha combinado com a minha esposa que meu filho, até então com 13 anos para 14 anos de idade, até então ele não tinha destino nenhum. E a gente tinha combinado isso. A partir disso, tudo mudou. Ele já vai fazer catequese para receber os sacramentos normais, né? Ele ouviu a palavra do Pai, né? Sim, graças a Deus. E após isso, essa conversão minha profunda, assim, eu precisei, me cobrou muito sobre a confissão. A minha última confissão foi na minha primeira comunhão. Você tinha quantos anos? Acho que por volta dos meus 10, 9 anos, eu não me recordo. Ou seja, 25 anos sem confissão. 25 anos sem confissão. Deve ter demorado essa confissão, hein? Foi uma confissão Eu falo isso pesada. porque eu lembro a primeira vez que eu me confessei. A primeira vez que eu me confessei, eu já era adulto. Pensa numa confissão demorada. Aí eu me recordo que a gente chega assim diante do sacerdote pesado mesmo, né? Uma vida de pecado. É algo assim maravilhoso. Você tá ali bem contrito ali com aquele peso de todos esses anos nessa vida, né? E você relata dos pecados para o sacerdote, ele te absolve. Você sente realmente que você foi perdoado. Você entra de um jeito, de um modo e sai de outro. Quem passa por uma confissão sabe o que eu estou falando. Você sai lá do modo leve, tranquilo, feliz. Você sente na tua alma que você foi perdoado realmente. Você que está nos assistindo, preste bastante atenção nisso que o Ronaldo acabou de falar, porque algumas pessoas chegam para mim, Ronaldo, e dizem assim, Eduardo, eu tô com vergonha de confessar, o que o padre vai pensar de mim? Eu falo para essas pessoas 3 coisas. Primeiro, não tem nada que você tenha feito que o padre já não tenha ouvido. O padre já ouviu as coisas mais cabeludas, então pode ficar tranquilo. Segundo, o padre está ali no nome de Cristo. Ele age na pessoa de Cristo para nos perdoar. Ele recebeu essa autorização de Cristo para nos perdoar. E terceiro, o padre não está ali para nos julgar. O padre está ali para nos perdoar, né? O confessionário é esse oásis de graças. Eu sei, eu já confessei coisas para o sacerdote que eu quero que a minha filha nunca fique sabendo que eu já fiz. E o que eu sei é que eu saí do confessionário, como você disse, renovado. Com 1 tonelada a menos nas costas, né? E outra, você sai com a mentalidade de tentar levar uma vida certa após isso. Sim. Né? Isso já é uma forma de você se converter a levar uma vida mais correta. Quando você acusa o seu pecado, isso é muito forte, né? Sim.
Você percebe a maldade do... Que a gente se acha bonzinho, até a hora que a gente tem que acusar o nosso próprio pecado, a gente percebe como que nós somos miseráveis, necessitados de um Deus perdoador. E você sente o peso do pecado, né? Sim. Quando você relata. E aí, depois dessa confissão aí de 3 horas e meia, como que foi a segunda Eucaristia, né? Não a primeira, mas como foi comungar novamente? Nossa, foi algo espetacular. A gente casou no sábado e, por modos de celebração, eu não pude comungar no dia do meu casamento. Então, você e a Priscila estão sacramentalmente casados já. Maravilha. Estamos casados hoje em dia. Coisa bonita. E a minha experiência com a Eucaristia após todo esse tempo foi divino, porque no domingo eu fui na missa com aquela vontade, assim, né? Chegou na hora da Eucaristia, da comunhão, eu fui tomado novamente por uma emoção divina, uma consolação divina, novamente, de modo que quando eu realizei a comunhão, eu comecei a chorar de novo, novamente. Demorei, eu lembro que acabou a missa e eu estava ali com aquelas emoções à flor da pele ainda, me julgando por todo esse tempo estar longe da igreja. Por que eu fui fazer isso com a minha vida, ficar todo esse tempo perdido longe da igreja? E eu lembro que a gente foi para a casa da minha sogra e eu tive que parar no meio do caminho para me conter aquela alegria que eu estava sentindo de novamente ter retornado à igreja, estar ali recebendo o corpo, a alma e a divindade do nosso Senhor. E isso foi algo que eu nunca vou esquecer na minha vida novamente, esse reencontro novamente com Cristo. Houve alguma doutrina da Santa Igreja que foi difícil para você aceitar de primeira, que você teve que se debruçar, estudar mais para poder aceitar, não? A comunhão dos santos foi uma que gerava muita dúvida, sim. E hoje já não tenho mais dúvida, a gente sabe que a gente está unido, terra, purgatório e céu. Sim. Com as três igrejas que, né, estão conectadas em Cristo, que é o simbolismo da comunhão dos santos, né? Entendo. Eu faço essa pergunta porque muitas pessoas, quando retornam para a Santa Igreja, cada um tem uma dificuldade. E é só estudar a Bíblia, estudar o catecismo, que é superado. Ô, Ronaldo, eu vou encerrar essa parte te fazendo a seguinte pergunta. Por que alguém deve se tornar católico? Olha, para a pessoa ter a plena convicção da salvação, não a plena convicção, mas ela tenha mais fundamentos que ela possa ter a certeza da sua salvação. E o que eu tenho a dizer é que não se ama aquilo que você não conhece. O primeiro passo é a pessoa, se tiver com o coração aberto, estudar a doutrina da igreja, que ela vai ver, ela vai descobrir o tesouro que há na Igreja Católica. E fazendo isso no alto caminho, a pessoa que estuda no alto caminho, a não ser se tornar católica, que é a verdadeira igreja que Jesus fundou. A verdadeira igreja que Jesus fundou. Perfeito. Você sabe que eu era pastor, né, também de uma igreja evangélica, e quando eu descobri isso aí que você acabou de falar, que a Igreja Católica é a verdadeira igreja que Jesus fundou, eu não tive outra opção. Eu tive que tomar uma decisão, mas eu digo que valeu a pena. Cada coisa que eu perdi, eu perderia 10 vezes mais pela alegria de me tornar católico. Valeu a pena? Valeu. Inclusive um versículo que foi muito forte para mim, quando Jesus fala que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E continuando assim, ele fala o mal não prevalecerá contra ela até o fim dos tempos. Sim. Então, essas igrejas, essas denominações que existiu, o que dá se pensar nisso? Ou Jesus mentiu nessa passagem, né? Ou a igreja católica é a igreja que ele deixou para toda a humanidade seguir, né? Eu concordo com você. Dizer que a gente precisa de outras igrejas quer dizer que a porta do inferno prevaleceu. Prevaleceu. Né? E Jesus não pode mentir. Muito bom. Obrigado, Ronaldo, pela sua presença, por essa história tão inspiradora. Uma história diferente das que a gente ouve aqui. Geralmente a gente ouve de ex-evangélicos. E você frequentava com a sua esposa, mas você, na verdade, era um
católico morno, que Deus colocou mais lenha, mais fogo, e você está em chamas por Jesus na Santa Igreja. Muito, muito inspiradora. Eu tenho uma pergunta aqui que a nossa audiência nos envia, e eu vou contar com a sua ajuda para responder. A pergunta é de um xará meu, Eduardo Prado, de Uberaba, Minas Gerais. Obrigado, Eduardo, pela sua audiência e obrigado pela sua pergunta. Qual a fundamentação bíblico-teológica para o batismo infantil e seus efeitos? Você quer começar, Ronaldo? Eu creio que o batismo é necessário para a criança ser inserida no corpo de Cristo. Perfeito. Cristo é a cabeça, o corpo somos todos nós que somos batizados. E a salvação começa por ali, né? E o batismo é algo que a criança, qualquer ser humano, ele já herda o pecado original de Adão e Eva, né? E o batismo apaga esse pecado. E é um sacramento importantíssimo da igreja, né? Perfeito. E é interessante porque se isso que você está dizendo for verdade, e eu creio que é, o pai que não batiza o filho está cometendo uma negligência grave. Porque, primeiro, que ele está deixando o filho no pecado. E, segundo, que ele está deixando o filho fora do corpo de Cristo. Fora do corpo de né? Cristo. Eduardo Prado, de Uberaba, essa resposta do Ronaldo foi excelente. Eu gostaria apenas de acrescentar algumas outras informações, que é o seguinte. Primeiro, hoje, a esmagadora maioria dos nossos irmãos separados não batiza crianças. Mas isso é recentíssimo, historicamente falando, tá? Porque mesmo com a reforma protestante, sempre se batizou crianças. Quando a gente pensa em reforma protestante, a gente pensa em Martinho Lutero, a gente pensa, por exemplo, em João Calvino e alguns outros. E, por exemplo, esses dois que eu citei eram absolutamente a favor de se batizar as crianças. Por causa disso que o Ronaldo acabou de pontuar. Porque eles criam que o batismo lavava a mancha do pecado original. Eles criam que o batismo inseria o indivíduo no corpo de Cristo. Então, mesmo os evangélicos, desde lá do século XVI, batizavam os seus filhos. Além disso, nós temos também um fato que nem todos gostam de admitir, mas é verdade, que o não batizar crianças é uma inovação posterior. E eu diria mais, é uma inovação que tem muito a ver com esse individualismo da era que nos circunda. Como se, não, o meu filho vai escolher se ele quer ser batizado ou não. Ora, você não deixa o seu filho escolher se ele quer comer legumes, você não deixa o seu filho escolher se ele quer escovar os dentes, se ele quer aprender a ler e escrever, você vai deixar ele escolher se ele quer se batizar ou não? Isso é uma missão dada por Deus aos pais. Mas você pediu também, Eduardo, alguma fundamentação bíblica, né? Existem algumas fundamentações bíblicas. Primeiro, o batismo no Novo Testamento é o sinal, o selo do pertencimento ao povo de Deus. Qual que era o sinal e o selo do pertencimento ao povo de Deus no Antigo Testamento? A circuncisão. E a circuncisão acontecia quando a criança tinha 8 dias de vida. Segunda evidência, São Pedro, em Atos capítulo 2, quando fala sobre o batismo, ele diz: essa promessa é para vocês e para os seus filhos. Em Atos ainda, quando nós lemos os apóstolos batizando os conversos, nós lemos, por exemplo, no batismo do carcereiro,
Foi batizado ele e toda a sua casa. No batismo de Lídia, foi batizado ela e toda a sua casa. Então, o batizar dos membros da família, isso sempre aconteceu na cristandade. Porque se eu sou o líder da minha família, eu quero levar a minha família aos pés de Jesus. E sobre os efeitos que o Ronaldo muito bem pontuou aqui, sobre o lavar da mancha do pecado original, eu posso citar para vocês João capítulo 3, quando o próprio Jesus fala com Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascer da água e do Espírito? Ser batizado. Ou quando São Paulo, escrevendo a Tito, diz o lavar regenerador do Espírito Santo, de novo, água e Espírito, regenerador, ou seja, o batismo regenera. E para que não tenhamos dúvida, em 1 Pedro, São Pedro, escrevendo para as igrejas ali de Antioquia e adjacências na Ásia Menor, ele fala: o batismo hoje salva vocês. De modo, Eduardo Prado, de Uberaba, Minas Gerais, que batizar os nossos pequenos, batizar a nossa descendência é um privilégio, mas também é um dever. É um privilégio, mas também é um dever. Não batizá-los, como muitos irmãos separados infelizmente fazem, como uma inovação, contrariando o ensino até mesmo de Lutero e Calvino, não batizá-los é uma negligência. É uma negligência. Espero ter respondido a sua pergunta, Eduardo, e eu quero agradecer vocês pela sua companhia nessa noite de quarta-feira e agradecer você, Ronaldo, por estar conosco, por contar a sua história. Se alguém quiser conhecer mais de perto a sua história de conversão, você tem ela publicada no YouTube, né? Sim. Qual que é o seu canal no YouTube? É Ronaldo Alves. Ronaldo Alves. E qual que é o título do seu relato de conversão lá? Testemunho da minha conversão ao catolicismo. Testemunho da minha conversão ao catolicismo no canal Ronaldo Alves. Então eu convido vocês também para assistirem o testemunho dele de forma mais pormenorizada ou alguns aspectos, porque aqui também ele contou com muitos detalhes, mas se você quiser ouvir outros aspectos, acompanhe ele no canal do YouTube também. Eu aguardo vocês quarta-feira que vem, às 8 horas da noite, para mais um programa De Volta para Casa, aqui na TV Evangelizar.